Palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 26. Não vamos ler um texto um tanto extenso, mas vamos tirar lições para nós desse texto. 2 Crônicas 20, do 1 ao 26. Começa o texto dizendo assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo que lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porventura em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o povo, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se
com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam dentre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, ela por si só já fala, Senhor. Senhor, se nós saíssemos daqui agora, fôssemos para casa, ó Deus, e apenas pensando nesse texto preciosíssimo, nós já seríamos ricamente abençoados, porque abençoada é a tua palavra, Deus, muito mais do que eu, Senhor, homem falando, a tua palavra para nós é a mais importante para a nossa vida, é ela que nos transforma, é ela que muda a nossa história. Pai, que essa noite, Senhor, essa palavra seja impactada ao coração do teu povo, que nós possamos sair daqui completamente diferente de que nós entramos. Ó Deus, fale conosco, Espírito Santo. Para isso te damos total liberdade nesse lugar, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo e consagrado ao Senhor. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amado, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para você não louvar a Deus. Eu faria de tudo para botar uma confusão na tua mente na hora do louvor, para você não louvar o Senhor. Se eu fosse ele, eu faria de tudo para fechar os seus lábios. Sabe por quê, queridos? Porque ele sabe muito bem a importância que há no louvor. Como é bom, como é importante louvar a Deus, e o diabo sabe disso. Por isso que muitas vezes ele coloca dentro do nosso coração um desânimo. Quantas vezes no meio do louvor você chega bem desanimado, a gente está aqui louvando, estamos cantando, adorando o Senhor, e muitas vezes estamos desanimados. Estamos fazendo culto de corpo presente. O que é culto de corpo presente? É um velório, irmãos. Onde as pessoas às vezes estão com os lábios cerrados, o corpo está, mas a cabeça está longe. Está pensando em tanta coisa, né? Pensando no dia de amanhã, pensando em chegar em casa e jantar. Muitas vezes a gente está na igreja assim, o louvor está lá, nós estamos tocando, eu creio que Deus está recebendo no seu trono. Mas quantos fecham seus lábios e não louvam a Deus? Quantos estão aqui exatamente assim, irmãos? E o diabo sabe a importância do louvor. Ele sabe o quanto louvar a Deus faz bem, é bom. É bom esse contato direto com Deus, quando você adora o Senhor, é bom demais. E ele sabe disso. Por isso que na hora do louvor, ele coloca às vezes um assunto que não tem nada a ver com o louvor. Eu não consigo entender, na hora do louvor está lá conversando um assunto. Estou lá mostrando aqui meu WhatsApp. Está aqui, ó, rapaz, o Flamengo fez um gol. E, irmãos, em nome de Jesus,
A hora da adoração, que importância nós estamos dando à adoração ao Senhor. Ele é o único digno de ser louvado e adorado nesse lugar, irmãos. Ele é o único digno. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso e entender o real valor do louvor. Nunca perca essa oportunidade de louvar ao Senhor. Não perca a oportunidade, irmãos, de adorar a Ele. Nós tivemos uma pessoa na igreja, não está mais conosco, que eu tinha a oportunidade de fazer o cabelo dessa pessoa, e ela dizia assim na minha cadeira: eu não consigo louvar não gosto muito do louvor não, eu não consigo louvar. Meu Deus, você não consegue abrir a boca para dizer nada. Não, eu não gosto de louvar, porque a sua voz é feia. É um dos princípios, é a minha voz. Eu falei: então acho que Deus está preocupado com a tua voz? Você não sabe que Ele sabe que você tem uma voz chinfrim? Claro que Ele sabe. Ele sabe como é que é a tua voz, irmão. Ele sabe que a tua voz é uma voz de gasguita. Ele sabe que tu canta bem ou canta mal. Ele sabe de tudo isso, mas o que está importando para Deus é o verdadeiro louvor. É o louvor, é a adoração a Ele, não importa com que voz. O interessante é abrir a boca, é louvar a Deus. Então, não perca a oportunidade na sua vida. Não venha mais para esse lugar com a sua boca cerrada, não, irmão. Venha para a igreja com vontade de adorar, com vontade de louvar a Deus. E quantas coisas acontecem no meio do louvor. Quantas vezes eu já cheguei nesse lugar, queridos, às vezes o meu coração entristecido, passando com um problema sério lá fora, tendo que resolver um monte de situações na família. Aí quando eu chego aqui, eu louvo, adoro o seu irmão, a coisa parece que há uma cura instantânea. Eu não sei se já ouvi isso com você, mas comigo acontece isso. E se não acontece contigo, eu quero orar a Deus para que você sinta o mesmo que eu sinto. Que quando está louvando a Deus, olha, querido, o céu se abre, a igreja sobe, o céu desce. Entende o valor do louvor? E esse texto de 2 Crônicas que nós acabamos de ler, irmãos, esse texto eu acho ele fantástico. Eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, quantas vezes você já parou para pensar nessa história. Esse texto nos ensina o valor da adoração. Você percebeu isso? Quantas vezes Judá louvou? Quantas vezes Josafá pôs o povo para adorar, para louvar? Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Como é importante louvar o Senhor. Se não aprender isso, amado, aqui dentro, né? Aqui dentro é um ensaio. Você sabia disso? Você vem para cá para ensaiar, né? Na hora do louvor, são 4, 5 louvores, o ministério está tocando aqui, você está ensaiando aí. Como assim, pastor, ensaiando? É um ensaio, porque na hora da luta, da batalha, cante louvores. Na hora que você estiver passando uma adversidade, louve ao Senhor. Adore a Ele. O negócio está feio, a situação está... Louve ao Senhor. Sabe, irmão, como é bom poder dizer: grande é o Senhor, digno de ser adorado. Olha como isso faz bem. Então, nós começamos, se a gente parar o culto aqui agora e começarmos a louvar de novo, de uma maneira diferente, não há nem necessidade de eu terminar essa palavra, irmão. Certamente você já sairia daqui ricamente abençoado. Se nós buscássemos agora o ministério de louvor, vem todo mundo para cá, vamos cantar de novo agora. Vamos agora cantar tudo que foi cantado aqui, agora vamos cantar diferente. Com certeza, você já sairia daqui ricamente abençoado, irmãos. Eu duvido que haja aqui pessoas que nunca tinham passado por um problema na vida. Eu duvido que haja pessoas aqui que não estejam atravessando um momento difícil, uma luta. Todos nós estamos. Quem não está passando uma luta? Quem não está passando uma dificuldade, irmão? Todos nós estamos atravessando um momento difícil. Então é nesse momento que você precisa adorar o Senhor. Parece que o inimigo se levanta todos os dias, né, irmão? Parece que ele já prepara o café da manhã, não é assim? Não é na sua vida? Na minha vida é assim, parece que o inimigo está preparando todo dia um café diferente, uma situação diferente. Aí você, quando acorda, pronto, é um problema. Você, meu Deus, de onde surgiu isso? Se não soubermos lutar, nós iremos perder a batalha, irmão. Se você não aprender a lutar, se você não souber lutar, não souber enfrentar com armas espirituais, você vai perder essa batalha. Não é garantido que você irá vencer. Não é garantido. Você sabia disso, irmão? Quantas batalhas você já perdeu na vida? Seja sincero, já perdeu batalha? Ou você ganha todas as batalhas? Tem batalha que a gente perde. Mas o importante é enfrentá-las.
Mas como enfrentar? Como é que eu vou enfrentar a batalha? Eu vou enfrentar a guerra sentado, esperando o inimigo atacar? Não, irmãos. Vou enfrentar louvando e adorando e glorificando ao único que é digno de ser louvado. É assim que nós precisamos enfrentar a batalha. O nosso Deus, ele fala de capa a capa da Bíblia, que ele nos ensina a vencer. Você sabia que a Bíblia ela está cheia de vitória para você, sim ou não? Você sabia disso, irmão? Tem vitória para você. E por que nós perdemos tantas lutas? Por que perdemos tanta batalha? Precisamos aprender a lutar. E Ele nos dará as estratégias de luta. É o Senhor quem nos dá a estratégia. É Ele quem nos ensina. É Ele quem instrui você por onde você deve ir para enfrentar essa batalha que você está passando. Então comece a partir de agora a pensar de uma maneira diferente. Porque esse texto que nós lemos, ele nos ensina da mesma maneira que Josafá enfrentou essa batalha. Ele nos ensina como que Josafá resistiu, como é que ele venceu a guerra, como ele venceu essa luta. Quem era esse rei Josafá? Irmãos, esse rei foi o melhor dos reis. Ele foi muito bom, um homem digno, um homem honesto, um homem sincero. Ele foi um bom rei. E não é por isso que ele deixou de passar as adversidades. Não é por isso que ele deixou de ter luta. Às vezes a gente questiona isso com Deus. Senhor, eu tenho sido tão bom. Eu tenho feito tanta coisa boa na igreja. Senhor, eu tenho pregado a tua palavra. Eu tenho sido útil na tua igreja. Por que eu estou passando essa luta toda? Você ser bom não é uma garantia de que você não vai passar por luta, irmãos. Porque o próprio Senhor, ele deixou registrado para nós que nós teremos luta, teremos aflições. Ele deixou isso registrado. Um exército enorme se levanta contra a vida de Josafá, contra o povo. Você imagina o que ele deveria fazer? O que você faria se um exército se levantasse contra você? O que você faria? Existem várias razões do porquê um cristão passa por luta. Mas eu quero te dar uma única razão. Uma só para você pensar nessa noite. Por que nós passamos por luta? Porque em meio às lutas, nós tiramos lições para a nossa vida. O Senhor nos ensina, irmãos. Ele nos instrui na luta. Ele nos dá lições em meio à batalha. As guerras, as lutas, as dificuldades, os problemas, eles são didáticos. Como é bom quando a gente sai de uma luta, de uma batalha, aprendendo alguma coisa. É terrível quando você passa por um problema, passou pelo problema e você não aprendeu absolutamente nada. Então a luta, ela é didática, ela nos dá lições. E Deus pega muitas vezes, em meio a essa luta, em meio a essa batalha, Deus pega essa pedra bruta que nós somos e Ele vai lapidando. É uma maneira dele lapidar a nossa vida, é em meio à batalha. É uma das formas que o Senhor vai nos moldando. Então Josafá, ele enfrentou lutas. E qual foi a atitude dele? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você tem enfrentado as lutas? Como é que você tem enfrentado a sua batalha? Será que você está preparado para as lutas que ainda virão? Será que você está preparado? Será que você está preparado, irmão? Para passar por mais uma guerra? Por enfrentar uma batalha? Será que você está preparado para enfrentar o que vem amanhã? Porque hoje o dia está acabando. Você está entendendo isso, irmão? Está acabando o dia. E amanhã? Amanhã é uma nova luta. É um leão todo dia. Todo dia nós enfrentamos problemas. Se um exército vem contra o povo, o que eles deveriam ter feito, irmão? Deveriam ter se preparado melhor. Como é que você se prepara? Você imagina em meio a uma luta, como é que você se prepara? Você pega os armamentos, é assim? Pegamos as armas, nós calibramos as armas, nós vamos verificando qual a melhor estratégia de guerra para nós. É assim que se enfrenta uma batalha. É ou não é, irmão? Não é assim que se enfrenta? Você começa a estudar por onde eu vou, como é que o inimigo vem. Entende? Os irmãos sabem que eu fui lutador durante muito tempo, um bom tempo da minha vida quando eu era jovem, né? E eu estudava como que aquele adversário, como é que ele agia. Então era uma estratégia, eu queria ir por um caminho em que eu pudesse derrotá-lo. Então é assim que são as batalhas, assim são as guerras da nossa vida. A gente começa a estudar, então deveria ser assim.
Será que você não pode imaginar, querido, que você está fazendo exatamente as mesmas coisas que todos fazem? Será que você não imagina isso? Que em meio à luta, em meio à batalha, as lutas que você tem atravessado, será que você não está fazendo a mesma coisa que qualquer pessoa faz? Se Josafá fizesse isso, ele estaria fazendo exatamente o que todos fazem, preparando o armamento, né? Amolando lá as espadas. Ele deveria ter feito isso, só que ele iria se igualar a todos, a qualquer pessoa. Se Josafá tivesse feito isso, como todos costumavam fazer, querido, certamente ele teria perdido essa batalha. Porque a Bíblia diz que eram muitos adversários, eram muitos inimigos que se levantaram contra ele. Então nós precisamos aprender com Josafá o que ele fez em meio a essa luta. Olha o que diz o verso 3 e 4. Então Josafá teve o quê, irmãos? Quem está escrito aí teve medo. É normal. É normal ter medo. Sim ou não, irmãos? É normal. A questão é, eu vou enfrentar os meus medos? Porque os medos são feitos para ser enfrentado. Tem que enfrentar. Então, Josafá, ele teve medo. Porém, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A Bíblia, é interessante esse livro, porque ele não floreia absolutamente nada. Ele mostra exatamente a verdade. Ele diz para nós, Josafá teve medo. Ele não escondeu o medo de Josafá. Porém, ao invés de ele preparar o armamento, pegar lá as espadas, amolar as espadas, o que fez Josafá? Vamos jejuar. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer um jejum, irmãos. A guerra estava na frente dele. A batalha estava posta, a batalha já tinha sido declarada. E não, vamos parar um pouquinho, vamos agora jejuar. Vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor. Então, a primeira coisa que Josafá fez, irmãos, ele buscou ao Senhor. E eu lhe pergunto mais uma vez, o que você está fazendo em meio a essa luta que você está passando? Será que você tem buscado ao Senhor? Ou você tem feito a mesma coisa que todos farão? Não, vou enfrentar da minha maneira, eu sou o cara, esse cara sou eu resolvo, eu sei como faço, eu já conheço o inimigo, eu conheço a estratégia, eu sei como agir. Será que é exatamente isso que você está fazendo? Se você quer vencer essa batalha, querido, primeira coisa, busque o Senhor. Busca Deus. Busca Ele. Entra firme com jejum e oração. Foi o que ele fez, ele jejuou, ele orou. Ele era um homem, querido, igual a qualquer um de nós. Ele era um homem igual a nós, sujeito a falha, sujeito a medo. Mas ele teve uma grande estratégia. O que ele fez? Ele simplesmente, ele jejuou e orou. Amado, há pessoas que não sabem nem o que é jejuar. Nunca jejuou na vida. Pastor, mas como é que eu faço? Como é que eu deveria fazer? É muito simples, irmão. Você está passando por uma luta, eu vou jejuar, eu vou me consagrar mais ao Senhor. Então o que eu vou fazer amanhã? Eu vou acordar cedo, eu não vou tomar meu café da manhã com aquele pãozinho com manteiga derretida. Eu não vou fazer isso. Eu vou gastar meu tempo em oração. Você está entendendo, irmão? Olha como é simples. Não, Senhor, eu vou gastar meu tempo em oração. Aí quando chega meio-dia, 1h, o estômago já está quase colando nas costas, não é assim, irmão? É igual a mim? Sim, né? Aí você, na hora daquele almoço, você... Senhor, eu vou continuar esse jejum. Eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou buscar a Ti. É simples, querido, é muito fácil jejuar. É fácil jejuar. Sabe? Então você procura fazer isso, procura jejuar, procura se aproximar mais, orar mais, buscar mais ao Senhor. O jejum é uma arma e Josafá ele precisaria de um poder, querido, de uma ajuda sobrenatural. Sobrenatural, e ele se humilharia. Ele se humilhou diante do Senhor. Jejum é se humilhar diante de Deus, é buscar ao Senhor, dizer, Senhor, eu não quero que isso me satisfaça, porque o Senhor é que me satisfaz.
É o Senhor que me satisfaz. Então eu vou me separar para ti. Eu vou separar esse tempo para o Senhor. Eu vou buscar mais ao Senhor. Estou passando por luta. Senhor, me fortaleça espiritualmente. E Deus te dará vitória, irmãos. Nosso Deus nos dá vitória. Ele nos dá estratégia. Ele jejuou e orou porque ele estava em pânico, irmãos. O que ele estava fazendo? Ele estava passando um momento difícil, ele estava com medo, então ele ora, ele jejua, e foi por causa do desespero que levou Josafá a buscar o Senhor. O medo não paralisou Josafá, muito pelo contrário, o aproximou mais de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Ele se aproxima mais de Deus. A melhor estratégia é buscar ao Senhor, e Ele vai te responder quando clamar a Ele, querido. Ele é Deus que responde. Ele orou e Deus respondeu através da palavra de um profeta. Deus vai usar alguém para te responder. Deus vai usar a sua palavra para responder ao seu questionamento. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha aí, Deus enviou um profeta. O que o profeta falou para ele? Dai ouvidos. Ou seja, Judá, escute. Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Deus enviou a resposta para Josafá, a partir do momento em que ele busca o Senhor, que ele se consagra ao Senhor. Deus enviou a resposta que ele precisava. Ao que vos diz o Senhor, não temais. Você toma posse da palavra, irmão? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é do Senhor. Entende, amado? A peleja não é sua. Deus está falando isso nessa noite para nós, querido. Confie no Senhor, busque o Senhor, porque essa peleja é dele, a luta é do Senhor. Quantos são filhos de Deus aqui? São filhos de Deus, irmão? Amém? Será que ele é um pai que não cuida do filho? Ele é um pai que cuida. Ele tem zelo pelos filhos. Ele cuida de nós. Mas a palavra de Deus para nós. Então, irmãos, a fé, ela nos garante a vitória. A fé gera realidade. E ela transforma aquilo que era impossível no possível. Aos olhos de Josafá era impossível vencer a batalha. É uma numerosa multidão. São muitos que vêm contra nós. Então o que eu farei? Eu vou louvar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou me consagrar. Eu estou ligado em Deus. Ah, mas o inimigo está ali. Ah, mas o meu Deus. Eu estou ligado no meu Deus. Eu quero a resposta que vem do Senhor. Haja o que houver na tua vida. A resposta vem de Deus, irmãos. A resposta vem do Senhor para nós. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. O inimigo, ele pensa que durante as batalhas você irá desanimar. Ele pensa que durante a sua batalha você vai fugir, porque seria mais sensato para ele. O que seria mais sensato para Josafá e seu povo? Vamos fugir, porque nós vamos todos morrer. No meio da batalha, muitos duvidam de Deus, diferente do que fez Josafá. Ah, são muitos. Não, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco. Amado, a igreja é um lugar de treinamento para você aprender como lutar e vencer as batalhas. Aí você vem aqui, você escuta uma palavra, né? Ficar com o ouvido ligado, né, irmãos? Tem que estar atento. Aí você escuta uma palavra, o pastor te dá uma palavra de ânimo, te dá uma injeção, você sai daqui radiante, dizendo, agora eu enfrento o inimigo, porque eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Agora, o que você está fazendo com essa voz? O que você está fazendo com aquilo que Deus está falando? Porque o problema, querido, não é Deus falar, o problema é o que você vai fazer depois que Deus falar. Essa é a questão. O que Josafá fez? Ah, Josafá adorou o Senhor.
Josafá pregou um jejum. A oração de Josafá foi clara, irmãos. Josafá, ele falou a verdade. Olha o que diz o verso 5 ao verso 12. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... Aí ele começou a conversar com Deus. Ele fala a verdade para o Senhor. Ele não faz nenhum floreio. Ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Olha aí, ele foi sincero diante de Deus, irmãos. Ele colocou a sua fraqueza diante de Deus. Ele se apresentou ao Senhor. Como é que você vai orar ao Senhor? Abre o seu jogo para Ele. Senhor, tu sabe como está meu casamento, Senhor. Olha a vida como está. Senhor, eu estou quase entrando no litígio. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. E Deus vai restaurando, Deus vai te abençoando, Deus vai, acrescentando tudo que você precisa. Porque o nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus, Ele quer ter diálogo, Ele quer ter contato conosco. Ele quer a tua sinceridade. Que você abra o coração para Ele. Senhor, eu estou passando necessidade, Senhor, está uma luta. Vai ter uma luta muito grande. Eu estou atravessando, Senhor, está difícil para mim. Quantas vezes você já orou dizendo para Deus, Senhor, eu não presto, eu não estou valendo mais nada? Já orou assim para Deus? Você sempre se coloca num patamar. Abre o jogo. Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou enfraquecido. Eu não tenho mais força, Senhor, a minha fé está esmorecendo. Pai, eu estou quase desistindo de tudo. Abra o teu coração para o Senhor. Foi exatamente isso que Josafá fez. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração de Josafá. Olha como ele conversa com Deus, irmãos. Abriu o coração para ele. Ele disse, Senhor, é assim que eu estou, Senhor, eu estou enfraquecido. E o Senhor responde, o Senhor é Deus que responde. Nós não podemos viver uma vida cristã plena sem você orar a Deus, sem buscar o Senhor, irmãos. Como você quer viver um cristianismo sem conhecer o Cristo? Como você quer ter um cristianismo sem relacionamento com Cristo? Como? Como exercer cristianismo? Como exercer a nossa fé? Sem conversar com Deus? Sem você levantar de manhã cedo, não olha nem para tua esposa, nem para teu marido, já começa dando bom dia Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, tu dormiste comigo, tu estás comigo, tu habita comigo. Que maravilhoso é isso, irmãos. Como é bom a gente poder conversar com Deus de manhã. Sabe, às vezes eu estou lá de manhã cedo, eu levanto meu travesseiro e começo a falar, aí a Cátia pergunta assim, que houve? É comigo? Não é contigo não, estou falando com alguém que habita aqui dentro, ó. Alguém que habita em mim, alguém no qual eu sou o templo dele. Então você tem que ter relacionamento com ele. Abrir o teu coração para ele. Eu garanto a você, meu querido irmão, minha irmã, ele vai te responder. Ele vai te responder. Qual foi a segunda coisa que ele fez, irmãos? Ele jejuou e agora ele ora, ele busca o Senhor, e a oração é a nossa arma de guerra. A oração, tem até um louvor que diz, né? Que a nossa oração é uma arma de guerra, é uma arma poderosa que você tem em tuas mãos. Seja sincero, querido. Você tem problema de saúde familiar? Seja sincero. Fala com Deus.
Tem problema? Tua família não está indo muito bem. Teu casamento, como é que está seu casamento? Será que ele está quase indo a litígio? Como é que está a sua vida ministerial? Como é que você está dentro da igreja? Como é que está a sua vida com Deus? Será que você está enfraquecendo, está tentando desistir? É isso mesmo? E o teu trabalho, está fluindo bem? Para quem você já conversou? Com quem você já falou isso? Foi com o teu vizinho, foi com a vizinha, sentou alguém no teu sofá para compartilhar teu problema? Não vai poder resolver teu problema, amado. Mas Deus pode. Eu vou repetir para você. Deus pode. Sabe? A pessoa que você pode mais confiar na tua vida é Deus. É sentar com Ele e falar, Senhor, é assim, está assim o meu coração. Porque esse verso 12, ele é tremendo. Ah, Senhor nosso, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Não foi um diálogo aberto. Josafá, ele declara diante de Deus o sentimento de impotência, irmãos. E esse é o nosso sentimento, muitas vezes, durante as batalhas. Durante os problemas, quando o problema se levanta contra nós, quantas vezes você se sente impotente? Eu não tenho condições de enfrentar esse problema, é demais para mim. Eu quero trazer à sua memória quantos grandes problemas, quantos grandes desafios você já passou por ele e Deus te deu vitória. Problemas que você estava dentro dele, achando que não tinha nem como ir para a direita nem para a esquerda, não tinha mais para onde ir. Eu estou realmente perdido. Aí o Senhor vai lá e te restaura. Quantas vezes aconteceu isso, irmão? Eu lhe pergunto, o que é esse problema que você está passando? O que é esta batalha que você tem atravessado diante desse Deus, Criador dos céus e da terra? O Senhor que abriu a boca e disse, haja e ouve. Haja e aconteceu, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. O que há de impossível para esse Deus? Não há nada impossível para ele. Josafá, ele declara diante de Deus exatamente isso. Senhor, eu estou impotente, mas eu confio no Senhor. Você confia no Senhor, irmãos? Parece que Deus tira de nós todos os nossos apoios, para que nós possamos diminuir, para que o seu poder ganhe a notoriedade na nossa vida. Parece que Deus, ele vai tirando tudo o nosso apoio, né? Aquela pessoa que você pode confiar, aquela pessoa que pode te levantar, aí Deus vai, tira e bota de lado, aí você se vê completamente só, aí Deus diz, agora é eu e você. Agora não tem mais ninguém. Agora é eu e você. Vamos juntos, nós dois, eu e você. Aí Deus vai e escancara a porta, irmão. Ele te dá a vitória. Você está entendendo, amado? Olha o que diz 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Sabe quem está dizendo isso? Não é Paulo, o pastor Paulo, não, é o Paulo da Bíblia, o Paulo no qual nós, queridos, nós aprendemos muito com ele. Sabe, é esse Paulo que está falando conosco, e ele diz exatamente isso nessa epístola. Poxa, a carne mensageira de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha o quê, irmão? A minha graça, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá, querido? Na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa quando você abre teu coração e diz, Senhor, eu não consigo, Deus, eu não consigo. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando eu sou perseguido, quanto mais eu sou perseguido, mais eu me fortaleço. Quanto mais vem a batalha, mais eu me fortaleço, porque a força está na oração. A força, querido crente, está na oração, irmãos. A tua força está na oração, não é no teu braço, é no Senhor.
É nele que nós vamos buscar a nossa força, é nele que nós vamos buscar a saída. Ele tem a saída para você, irmão, em nome de Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. A segunda estratégia durante as batalhas é essa, oração. Ele nos fortalece. E a terceira, Josafá agora ele faz o seguinte, irmãos, ele reúne todo o povo. Olha a importância de nós termos comunhão, a importância de estarmos reunidos com o povo, reunidos na casa do Senhor, estamos todos juntos em um único propósito. A palavra do Senhor diz no verso 3 e 4, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. Olha o que aconteceu. Veio gente para buscar ao Senhor. Você sabe, irmão, você não está sozinho. Eu vou falar para você nessa noite, garantidamente, você não está sozinho. Você tem uma igreja que te ama, você tem um povo que pode se unir a você em oração. Não entra nessa peleja sozinho, conte com a sua igreja, conta com o povo de Deus. Nós estamos aqui para orar, buscarmos ao Senhor junto com você. E no final de tudo, aplaudir ao Senhor pela tua vitória. Você está entendendo isso, irmão? É isso que aconteceu, o povo se uniu. Como é bom quando a gente está com problema, pastor Manuel, estou passando uma luta, pastor Paulo, estou contigo, vamos orar, vamos buscar nós dois juntos. Aí o pastor vai lá e convida o André, não, vou orar, vamos orar também, vamos orar pelo pastor Paulo, Alex, vamos juntos, irmã Marisa, vamos embora, vamos orar aqui pelo pastor, entendeu, irmão? Entendeu, Alexandre, como é que funciona? Vamos orar, aí busca um, busca outro, a igreja se mobiliza em oração, o céu, querido, se abre, o inferno estremece e a vitória desce. É assim que acontece, irmão, quando a igreja se une, quando o povo está unido em oração. A maioria, quando estão enfrentando uma luta horrenda, não conta para ninguém. Sabe por quê, amado? Quer manter a pose de super crente. Não, o que vão pensar de mim? Eu, pastor, passando por essa luta, vou compartilhar? Não, eles têm que pensar que eu sou o cara. Não, irmão, que diminua eu para que o Senhor cresça. Que você aprenda a ter humildade diante do Senhor e contar para o teu irmão. Meu irmão, estou passando a luta, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Ah, pastor, mas eu não quero compartilhar. Não compartilhe, apenas chame para orar. Irmão, ora por mim, eu estou passando um problema. Vamos orar. É assim, João. Vamos orar, vamos orar. A igreja se une em oração. Como é bom, irmão, estar unido em oração. O diabo quer nos dividir, porque ele sabe que o reino dividido, ele não subsistirá. O que ele quer é exatamente isso. Ele quer que você fique isolado no teu canto, cada um no seu canto. Parece que a gente tem os grupinhos dos guetos, né? Todo mundo isoladinho. Não, não é isso não. A igreja é una. É uma só, irmãos. Nós estamos unidos para isso. Então faça isso. Quando a dor vier, quando a luta vier, quando o diabo se levantar furiosamente contra você, se una aos teus irmãos e diga, eu quero que ore por mim, porque eu estou passando um problema. E se o irmão disser, não vou orar por você, manda ele se converter, que não é crente. É, irmão, porque o crente ora, o crente abraça, o crente tem que ter força, sabe? É assim que nós fazemos. A gente se une em oração. Como é bom a gente ter o nosso grupo, né? A gente tem grupo de célula, irmão, é cada pedido de oração, não é assim, irmão querido? É pedido de oração. Ora por fulano, está doente. Ora por Beltrano, está passando mal. Ora porque vai operar. Ora que não sei o quê. Aí todo mundo no grupo, ó, estamos orando. Não é assim, irmão Luciene? Estamos orando, vamos orar por você. Aí se une em oração. Oh, querido, é bom demais, estamos unidos. Olha o que diz o capítulo 12 de Mateus, no verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se uma casa estiver unida, uma igreja unida, a vitória é garantida, porque Deus ordena a sua bênção em meio à união, irmãos. Como diz o Salmo 133, o que diz aí? Todo mundo sabe de cor, né? Oh, quão bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Precisamos estar unidos em comunhão, em oração. E foi exatamente isso que Josafá fez. Ele se uniu em jejum e oração. Estava ele unido com o seu povo. E para terminar, irmãos, durante a batalha, durante a luta, adore o Senhor. Louve ao Senhor. Em meio à luta, louve ao Senhor. Durante as lutas, as batalhas, somos tentados muitas vezes a duvidar de Deus, achando que Ele não vai agir. Muitas vezes somos tentados, não, Senhor, isso aqui é demais, né? Não incomoda Deus. Você já orou alguma vez, alguém falou assim, não fica incomodando Deus toda hora. Já passou isso com você? Nunca houve isso contigo? Não, já aconteceu, irmão? Fica toda hora incomodando Deus. Pode orar toda hora, irmão. Incomoda assim, vai lá, bate na porta. Bater, abrir-se-vos-á. Não é assim, André? Aprendeu lá no seminário, bater, vai abrir. Mas tem que bater, tem que insistir. Isso é o como, pastor? Em oração. Ore, oração, irmãos, louvor, adoração ao Senhor. Vem sobre nós pensamentos de derrota e muitas vezes de impotência. Aí você louva o Senhor. Vou louvar, eu vou adorar o meu Deus. O inimigo começa a ser derrotado quando nós começamos a louvar a Deus, quando nós começamos a adorar o Senhor. Deus pode todas as coisas, você crê nisso? Ele faz o impossível e o inimaginável para nos abençoar. Inimaginável. O que aconteceu, querido, com esse povo foi algo inimaginável. Israel, ele não entrou na briga. E quando ele foi, ele já encontrou os inimigos mortos. Ô, querido, Deus tem vitória para você, irmão. Deus tem vitória, Deus tem bênção para a tua vida. Quem fez isso na vida do povo foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou, essa peleja não é tua, não, é minha. Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou resolver esse negócio aí. Olha só o que diz a palavra do Senhor, verso 20 ao 23. Pela manhã cedo, olha o que houve, irmãos. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó povo de São Cristóvão e moradores de Jerusalém. Não é isso que está escrito aí na tua Bíblia? Tá, né? Crede no Senhor. Olha, Igreja Nova Vida de São Cristóvão. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou quem? Quem está com a Bíblia aí, irmão? Você foi arrebatado, não, né? Cantores. Cadê os cantores? Estão aí? Cadê? Vem cá, filhão. Vem cá, meu bonito. Ó, estou fazendo como manda a Bíblia. Como é que ele fez? Não foi assim? Não foi, Mauricinho, que ele fez? Olha aí, ó. Ordenou os cantores. Vem, cantores. Olha aí, ó. Foi isso que ele fez. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestido de ornamento, como é que você está? Está ornamentado lá, bonito, né? Vestido de ornamento, sagrado, e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, como assim? Eles lutaram contra eles mesmos. Você está entendendo, irmão? O povo, olha, Josafá ficou só na espreita esperando os acontecimentos e Deus agindo. Um batalhando contra o outro. Verso 29 diz, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Esse é o Deus do impossível, irmãos. É o Deus do inimaginável. O que ele faz é algo, foge da nossa intelectualidade.
Alguém aqui já viu um prego flutuando? Você já viu? Quem já viu prego flutuar numa banheira? Já viu? Num copo d'água? Já viu? Pois esse Deus que nós estamos falando, o Todo-Poderoso, fez um machado flutuar, irmãos. Nosso Deus é tremendo. Sabe, ele foge completamente do raciocínio da lógica humana, porque nosso Deus, ele sai da lógica. Os inimigos verão que não podem lutar contra os eleitos do Senhor. Não podem. Ele vai se levantar. Aí você vai só, ó. O inimigo se levanta e você faz o quê, irmão? Você abaixa, não é assim, irmão? Não é assim que a gente vence a batalha. O inimigo está lá, de pé. Né? Não é isso? Está lá. Cadê o povo de Deus? Assim, ó. Ô Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és o meu Deus. Não é assim, querido? Aí o Senhor diz assim: filho meu, essa peleja não é tua, é minha. Fica tranquilo. Essa peleja é minha. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Essa luta é do Senhor. Então o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos louvar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar? Vamos louvar. Se você deseja experimentar a provisão do Senhor sobre a tua vida, põe o louvor como um estilo de vida. Você está lá no teu carro, lá, louvor. Está na tua casa, louvor. Louvar o Senhor, irmãos. Que em meio ao louvor, você possa dizer para o Senhor: Senhor, a minha batalha é essa. Começa a pensar na tua luta, na tua peleja que você está passando, irmão. E faz como o povo fez, junto com Josafá. Louvou o Senhor, adorou, e Deus deu a vitória. Então vamos louvar a Ele, queridos, em nome de Jesus.